Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los. Nós estamos alegres por mais um domingo, mais um dia preparado por Deus para juntos nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical de maneira online, uma facilidade que a nossa igreja disponibiliza àqueles irmãos que porventura não podem frequentar a Escola Bíblica Dominical presencialmente. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8. Antes de nós vermos o assunto, o título da lição, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos dê uma aula abençoada, prepare o nosso coração para aprendermos esse assunto. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compreendermos, Senhor, a Tua Palavra, de estudarmos, Senhor, a Tua Palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, por Sua bondade, por Seu amor, por Sua misericórdia. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós pedimos, ó Deus, neste dia, nesta manhã, prepare o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos a Tua Palavra e não sermos, como diz Tiago, meros ouvintes, mas praticantes. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, olhando para a capa da nossa lição, nós vemos o título, o assunto que é a base de todo o nosso trimestre. Nesses 3 meses que estamos estudando, janeiro, fevereiro e março, estaremos estudando sobre a defesa da fé cristã. Como conhecer, identificar velhas heresias que hoje apresentam-se com uma nova roupagem, uma nova aparência e combatê-las, defendendo a nossa fé. Então, as lições têm o intuito de expor quais são essas heresias e, através da palavra de Deus, munir a cada crente, através da palavra de Deus, de ferramentas para combatê-las e defender a nossa fé. Tem sido um aprendizado muito profundo, muito abençoador, e eu tenho certeza que da mesma forma hoje será assim também. Vamos ver a lição de hoje, a lição de número 8, que vai falar sobre Jesus viveu a experiência humana. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Jesus Cristo, um pouco da sua corporeidade e a sua vivência, a sua experiência com a vida humana. O nosso textuário de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, e o versículo 23, que nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A nossa verdade prática diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então nós vamos perceber a perspectiva bíblica para a experiência de Jesus com a vida humana. Então nós vamos perceber que nós já estudamos nas lições anteriores sobre a corporeidade de Cristo. Ele realmente encarnou-se, fez carne, foi ser humano, e também estudamos a sua divindade. Ele é Deus, ele é um com o Pai. Mas hoje trataremos sobre essa vivência, a experiência de Jesus com a vida humana. Ele foi homem, mas não foi um homem apático, afastado das experiências humanas como nós temos a experiência com a vida humana. Não, Jesus experimentou esta vida humana e a palavra de Deus atesta, afirma e aprofunda-se nisso. Nós vamos nesse momento fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo na sua Bíblia ou na lição da Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre digo, os nossos editores da CPAD já colocam os versículos base aqui dispostos na lição, então facilita, o irmão pode fazer a leitura na sua lição, a não ser que você não tenha ainda a sua lição. Se você não tiver, procure a nossa livraria Fonte Viva, a nossa irmã Célia, a nossa irmã Lívia, e adquira já. É um valor muito acessível, uma lição que dura 13 meses, eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção para a sua vida. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Nos diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe, e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe:
havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. Amém. Meus irmãos, que leitura maravilhosa. Os irmãos perceberão que dentro desses versículos estão inseridos detalhes que expõem a experiência de Jesus com a vida humana. Por exemplo, o conhecimento geográfico da localidade, o conhecimento da vizinhança e os sentimentos humanos aflorados em determinados momentos em Jesus, como tristeza, como angústia, como declara ali o capítulo 26 de Mateus. Então não tenho dúvida que será uma lição muito preciosa, um ensino indispensável para a nossa vida. Recebamos com alegria nosso irmão Anderson, que é o nosso professor desta manhã. Tenho certeza, será uma flecha na aljava do Senhor, como um instrumento para nos ensinar a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia a todos que estão nos acompanhando, estão dispostos a aprender juntamente conosco, através de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que eu agradeço a Deus por esta oportunidade, mais esta oportunidade de estarmos juntos, e discorrendo neste dia sobre um assunto muito importante e muito especial. Aliás, todo este tema desta revista é muito especial. Em defesa da fé cristã, assuntos totalmente apologéticos, que fazem defesa contra as heresias, as antigas heresias e as heresias atuais que têm surgido no meio da igreja. Hoje nós estamos na lição de número 8, tratando de um assunto que já foi iniciado, sobre a cristologia, ou seja, um estudo sobre Cristo. Já vimos ali na lição de número 3, a encarnação do Verbo, 4, 5, 6, o Filho é igual ao Pai, ou seja, também na lição de número 7, as duas naturezas de Cristo, 100% homem, 100% Deus. E hoje nós vamos estudar e aprender a respeito das experiências humanas que Jesus viveu em sua passagem na terra. Os irmãos que têm a revista puderem acompanhar, vamos fazer a leitura da introdução, que diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade.
e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Aleluia! Como nós aprendemos na lição passada, 100% homem. Então nós vamos ver as experiências que Jesus teve na terra como 100% homem. O primeiro tópico da lição nos traz a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Então, um dos maiores desafios que Jesus teve em seu ministério terreno foi realmente a oposição religiosa da época. E nós vamos ver nesse primeiro tópico a respeito desses debates que Jesus teve com os religiosos. Vamos relembrar as principais seitas que existiam dentro do judaísmo na época de Jesus, porque essas seitas judaicas foram os principais opositores de Cristo e do seu ministério. Então, quem eram esses opositores? Justamente, irmãos, as autoridades religiosas, porque essas seitas, elas se colocavam diante do povo judeu como autoridade religiosa, como aqueles que têm autoridade para formar alguma opinião. Basicamente, irmão, essa oposição era formada por três principais grupos, que o comentarista da lição, o pastor Ezequias Soares, ele elencou aqui para nós. Eu gostaria de comentar um pouco a respeito dessas seitas, os três principais grupos. De maneira diferente, e a intenção é que faça com que o cristão verdadeiro ele se desnorteie e outra coisa triste que ele fala aqui, né, traz grandes problemas para a igreja, para a família, contra o Senhor Jesus. Mas ao invés de fugir dos questionamentos, dos debates, Jesus ele se utilizava desses debates para revelar os seus ensinos sobre a ética, sobre os princípios morais e as responsabilidades civis dos seus seguidores. Então, Jesus ele se aproveitava das perguntas que esses religiosos faziam para Jesus. Esses religiosos faziam as perguntas não no intuito de que Jesus respondesse as perguntas, mas no intuito de que Jesus não soubesse responder ou respondesse algo que o colocaria em uma má posição. Então esses grupos, irmãos, o comentarista da lição ele elencou primeiro os fariseus, os saduceus e os herodianos. E eu quero comentar, irmãos, mudar aqui essa sequência, comentar primeiro sobre os herodianos. Quem eram os herodianos? Eles eram conhecidos também como os do partido de Herodes. Pressupõe-se que eram homens muito influentes daquela época, que apoiavam lealmente a dinastia de Herodes, mais precisamente o governo de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e da Pérea. Se encontra em Lucas capítulo 3, no versículo 1.
O mesmo Herodes que foi responsável pela morte de João Batista. Então esse grupo, eles focavam principalmente na parte política. Eles apoiavam os tributos, apoiavam a dinastia, ou seja, o governo romano, subjugando o povo de Israel. E basicamente é isso, irmãos. Os herodianos, eles tinham contra Jesus algumas questões, como a questão do tributo, como a questão que Jesus, ele se apresentou como rei, ou muitos falavam na época a fama de Jesus, o rei, mas quando Jesus chega diante de Pilatos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Vemos também aqui, irmãos, os saduceus, a seita dos saduceus. Os saduceus, a principal doutrina dos saduceus, irmãos, era, na verdade, contra o princípio bíblico da ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, em espíritos e nem na ressurreição dos mortos de forma literal. Eles eram, irmãos, grandes observadores da lei do Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés. Somente isso. Eles não aceitavam os outros demais livros da Bíblia Sagrada Hebraica. Somente o Pentateuco. E também não aceitavam nenhum livro paralelo de costumes ou tradições paralelo à Bíblia, ou seja, o Pentateuco, que eles aceitavam. Então muitos deles eram homens muito influentes também, porém mais na parte religiosa. Muitos deles eram membros do Sinédrio. O Sinédrio, para nós nos lembrarmos, era composto por mais ou menos ali 70 ou 71 pessoas, 71 membros. Era praticamente a corte legal judaica mais elevada, responsável por julgar questões religiosas e criminais. E agora nós entramos, meus irmãos, na seita dos fariseus, que era, porque eu deixei por último, porque a seita dos fariseus era a principal seita religiosa judaica da época. Os fariseus, meus irmãos, o nome hebraico é prushim, que significa separados. Então, como eu já disse, era a principal seita religiosa judaica da época de Jesus. Eles aceitavam, meus irmãos, o Pentateuco, que é a lei, os profetas e os escritos. Então, os fariseus também eram membros do Sinédrio. E eles defendiam a separação, diferente dos herodianos, que eles misturavam a política, ou seja, o Estado com a religião. Os fariseus, eles separavam, faziam questão de separar o Estado da religião. Religião é religião, Estado, governo é governo. Eles aceitavam também, irmãos, além de toda completa a Bíblia hebraica, eles aceitavam também a lei oral, passada de geração em geração, como costume israelita. E por fim, o conceito da tradição de uma contínua expansão da lei oral, vista ali em um livro paralelo, que é o livro das tradições, um livro paralelo à Bíblia, chamado de Talmud. Esse Talmud significa estudar
aprender. É a segunda maior realização literária em hebraico e aramaico, depois da Bíblia. E é uma interpretação da lei, bem como repositório de um vasto cabedal de conselhos sábios, cobrindo um período de Esdras, 450 a.C., até aproximadamente 500 anos depois de Cristo. Esse livro, irmãos, o Talmud, ele escreve que havia 7 classes de fariseus. E aqui nós trazemos 3 classes de fariseus, pelo menos nós vamos comentar. Os fariseus de ombro, que eram aqueles que levavam as suas obras em seus ombros, para que pudessem ser vistos pelos homens. O fariseu pilão, cuja cabeça era encurvada como um pilão, como um sinal de falsa humildade entre as pessoas. Mas também dentro dessas 7 classes, irmão, de fariseus, existiam aqueles fariseus que verdadeiramente amavam a Deus e eram filhos de Abraão. Para estes, a lei de Deus, ela não representava apenas uma lei morta, como havia sido explicada e interpretada pelos escribas, pelos sábios, pelos anciãos, mas a lei de Deus, ela representava a própria vida para eles. Esses 3 partidos ou grupos, eles eram grandes inimigos uns dos outros, por causa das suas doutrinas opostas e crenças. Porém, eles se uniram para combater a pessoa bendita de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, que acabava de certa forma contrariando os ensinos, doutrinas e crenças desses 3 partidos. E agora nós entramos, meus irmãos, no segundo tópico: a vida social e religiosa de Jesus. Aleluia. A vida, o segundo subtópico, aliás, a vida religiosa, social e religiosa de Jesus. Jesus teve uma vida religiosa? Teve. Jesus teve uma vida social? Teve, como nós vimos, meus irmãos, na introdução. Jesus não viveu como um monge afastado da sociedade, de forma alguma. Jesus viveu em meio à sociedade e ele tinha vida social. Então, pouco se sabe sobre a infância de Jesus, porque a Bíblia não se aprofunda muito nesse aspecto da vida de Jesus. A Bíblia vai nos descrever assim, detalhadamente, realmente, somente algumas ocasiões, alguns episódios da vida de Jesus antes de iniciar seu ministério, mas detalhadamente a Bíblia vai relatar passo a passo do seu ministério. E eu acredito, meus irmãos, que isso já foi intencional da parte de Deus. Lucas, ele descreve, irmãos, o evangelista Lucas, ele descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus. Lá em Lucas 2, no verso 40, a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em estatura e em sabedoria, em graça diante de Deus. Sabemos pelas Escrituras, e isso
é real, meus irmãos. Nós sabemos pela Bíblia, pelos relatos bíblicos, que Jesus ele não foi uma super criança ou uma criança com superpoderes. Não, irmãos. Jesus ele teve uma infância como todas as crianças têm. Jesus teve um desenvolvimento humano como todas as crianças têm, meus irmãos. Então, Jesus, nós vemos aqui, o que a Bíblia fala? Que Jesus cumpriu todas as exigências religiosas da sua infância, porque Jesus era judeu. Jesus precisava cumprir as exigências religiosas. Então, nós sabemos em Lucas 2, no verso 21, que Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia, como todo bebê judeu. 41 dias depois de ser circuncidado, seus pais o levaram para o templo para ser apresentado a Deus segundo a lei cerimonial. Lucas capítulo 2, no verso 22. E como todo menino judeu, após completar 13 anos de idade, exigia-se deles, assim como dos adultos, que recitassem ao menos 3 vezes por dia a famosa oração Shema, ou seja, ouve, ó Israel, lá de Deuteronômio capítulo 4, onde Deus deu o ouve, ó Israel, através de Moisés. E essa oração é o que todo crente deve proclamar, a sua fé no Deus único e verdadeiro. E agora, continuando falando, irmão, do desenvolvimento de Jesus, a Bíblia ela relata assim alguns pontos. Jesus cresceu em um lar humilde financeiramente. Seus pais não eram ricos. Sob a orientação de Maria e José, e nós conhecemos a história, meus irmãos, nos diz que tanto Maria, serva de Deus fiel, quanto José, servo de Deus fiel, eles eram grandes e piedosos servos de Deus. Eles eram grandes diante de Deus. Deus achava graça na vida desse casal. Então, nós sabemos que Jesus teve primos como João e Tiago, filhos de Zebedeu, que era marido de Salomé, ou Maria Salomé, como é apresentada em algumas ocasiões na Escritura. Nós vamos ver a referência bíblica. Salomé era irmã de Maria. Mateus capítulo 27, versículo 56, a Bíblia vai dizer que estava lá algumas mulheres, e Maria Salomé também estava lá, a irmã de Maria. Nós vamos ver também, meus irmãos, que Jesus tinha amizades com vizinhos, com parentes, e interagia com as pessoas, independentemente da sua classe social, da sua condição religiosa ou espiritual. Jesus interagia com publicanos, com pecadores. Jesus interagia com fariseus, com saduceus, com herodianos. Jesus interagiu em uma ocasião com a mulher pecadora, Lucas 7, verso 37. E Jesus interagiu também, irmãos, com a mulher samaritana, João 4, do verso 9 ao verso 15. Então Jesus, ele interagia com todo aquele, meus irmãos, que buscasse a Jesus para interagir, e tinha a oportunidade de interagir. Jesus interagiu lá com Nicodemos, quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite, de uma forma meio que escondida. Jesus
ele interagia, meus irmãos, com todos. E aí nós partimos para o subtópico de número 3, dentro do primeiro tópico ainda. E vamos analisar então as características próprias do ser humano que existia em Jesus, 100% homem. Quais eram as características que existiam ou que Jesus manifestou em sua vida terrena? Primeiro, Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação miraculosa ou sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu de uma mulher. O seu nascimento, irmão, foi normal e comum, como de qualquer outro bebê daquela época. Quando nasceu, Jesus foi envolto em panos. Bebê envolto em panos, como qualquer outro bebê, para não pegar nenhum tipo de resfriado ou uma gripe. Ele teve todo o cuidado que toda criança tem, irmãos, quando nasce. Foi amamentado por Maria, sua mãe, e experimentou. E isso a Bíblia não diz, mas eu acredito que todo tipo de alimento comum na cultura judaica que havia naquela região e que também estava em alcance financeiro do seu lar, ou seja, de Maria e de José, que criaram Jesus. Nós sabemos também, meus irmãos, que segundo a tradição, Jesus trabalhou auxiliando José em seu ofício de carpinteiro, e em algumas passagens, uma passagem específica, os próprios moradores de Nazaré dizem: olha, não é Jesus o carpinteiro? Ou seja, ele assumiu esse ofício de seu pai, porque ele aprendeu do seu pai terreno, José, o pai que criou ele. Jesus, meus irmãos, então ele trabalhou serviço braçal na terra. Outra coisa, Jesus sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede e sentiu cansaço. E nós vemos isso em João 4, no verso 6, no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus estava cansado e parou para descansar. Jesus estava com fome porque ele ordenou que os seus discípulos fossem à aldeia comprar comida. E Jesus sentiu sede, porque quando a mulher se aproxima do poço, ele pede: dá-me água para beber. Jesus experimentou, meus irmãos, a dor e o sofrimento. A Bíblia vai nos dizer em João 11, verso 35, Jesus chorou, ou seja, Jesus sofreu a dor do luto, sentiu a angústia. Quando ele chega no velório de Lázaro, seu amigo, e ele vê Maria chorando, e as outras pessoas que estavam ali também, os judeus, chorando, ali Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele se comove, ele perturba-se em seu espírito, ele sente a dor do luto e chora também. Mateus capítulo 26, verso 37, Jesus sentiu angústia. No verso 38 de Mateus 26 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. No momento de maior dificuldade que Jesus teve, meus irmãos, Jesus recorreu aos seus amigos. A angústia foi tão grande que a Bíblia vai nos dizer que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue
Lucas capítulo 22, verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, lá em Mateus no capítulo 4. Jesus, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus, ele orava, ele tirava períodos de oração, ele dependia de uma vida de oração, como nós. Jesus, meus irmãos, ele foi humilhado, ele foi espancado, e por fim, foi condenado injustamente, vindo a ser crucificado e morto, mas ao contrário de todos os homens. Aleluia! Ao terceiro dia, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte. Aleluia! Então, essas são as características humanas que vemos na vida de Jesus, meus irmãos. E aqui nós encerramos esse tópico 1 e adentramos no tópico 2, que vai falar sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. E aqui os irmãos que têm a revista, se puderem acompanhar, eu quero ler com os irmãos o tópico da revista, que diz assim: apolinarismo. O que prega essa doutrina ou essa heresia? Então, Apolinário foi o bispo de Laodiceia, ele que fundou o apolinarismo. Ele nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Apolinarismo, irmão, basicamente é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então ele usa uma linguagem teológica dizendo que os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne e corpo, são psique, paixões, apetites, a alma animal, aliás, a sede dos desejos e pensamentos humanos, e pneuma, que é a alma racional. Então, essa doutrina diz que Jesus possuía soma humano e uma psique humana, mas não pneuma humano. Ou seja, Jesus não era 100% homem. Jesus não era constituído de todo o ser humano. Segundo Apolinário, o verbo, lá em João 1, no verso 1, que no princípio era o verbo, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Mas em várias passagens a Bíblia vai nos dizer, nós vamos ver, que Jesus ele tinha alma, corpo e espírito humano. Ele era totalmente humano, meus irmãos. Subtópico 2, a reação da igreja contra essa heresia que se apresenta do apolinarismo. Então, o apolinarismo ele foi considerado ou declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, pois existem versículos bíblicos que refutam os seus argumentos, irmãos, do apolinarismo. Como? Lucas 3, no verso 43, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, o espírito humano. Mateus 26, no verso 38, que nós já citamos, Jesus diz assim: a minha alma humana, alma completa humana, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E o corpo, Mateus 27, no verso 58, nós conhecemos a história. José de Arimateia vai até Pilatos, e aí ele
diz assim: este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo físico, o corpo humano de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Então Jesus foi constituído de alma, corpo e espírito como todo ser humano. Subtópico 3, monotelismo. Nós vimos na lição passada, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Aquela doutrina monofisista que foi refutada lá no concílio de Calcedônia. E aí vem, meus irmãos, agora o monotelismo, como se fosse uma evolução daquela doutrina, daquela heresia, para tentar fazer com que o concílio de Calcedônia aceitasse essa heresia, mas não deu certo. Então essa doutrina cristológica, ela ensinava a ver em Cristo uma só vontade, negando assim a plena humanidade de Jesus, ou que em Cristo havia as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, sendo assim que havia em Jesus também duas vontades. Irmãos, se não houvesse em Jesus, irmãos, duas vontades, Jesus não precisava orar, Jesus não precisaria jejuar. Existia em Jesus, sim. Então essa doutrina era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, do concílio de Calcedônia, que reafirmava, o concílio de Calcedônia, ele reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa, como aprendemos na lição passada de número 7. Por fim, o terceiro concílio de Constantinopla, em 681 d.C., considerou o monotelismo heresia. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633 d.C., refutou o monotelismo, dizendo que existem em Jesus duas vontades, sendo a vontade humana submissa à vontade divina. Aleluia! Então aqui nós aprendemos, meus irmãos, duas doutrinas cristológicas que são heresias, que negam a plena humanidade de Jesus, e nós adentramos então no terceiro tópico, que vai nos apresentar como essas heresias se apresentam nos nossos dias atuais. E aqui o comentarista da lição, ele nos dá ao menos 3 países que Jesus visitou quando esteve entre nós. Quais foram esses países? O que a Bíblia nos diz. Então podemos afirmar, irmão, no tópico da lição, se os irmãos puderem acompanhar, quem tem revista, né, nós vamos fazer essa leitura. Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países. Primeiro, o Egito, quando José e Maria fugiu, quando Herodes estava matando os bebês, as crianças. Também visitou Israel, que foi o centro das suas atividades em seu ministério, e a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus, não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E mais, meus irmãos, aqui o comentarista da lição, ele diz que os mormons afirmam que Jesus esteve nos Estados Unidos. E aí fica a pergunta para nós, a pergunta lógica. Os Estados Unidos já existia na época de Jesus?
grande mistério para nós, irmãos, não existia. A Bíblia, porém, nada disso menciona, meus irmãos. Ela nos ensina a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Eu já ouvi falar, meus irmãos, que Jesus, ele veio da Etiópia, lá da África. Irmão, a Bíblia não fala nada sobre isso. 3 países que Jesus visitou segundo a Bíblia: Egito, Israel, Fenícia. É isso, meus irmãos. Atual Líbano. Então, Egito, Israel e Líbano. Esse sim, certamente Jesus visitou. Então, segundo subtópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Aqui nós vemos mais um pouco das características humanas de Jesus. Jesus viveu a experiência humana, irmãos, em sua plenitude. Então, também quero aproveitar e fazer a leitura desse tópico. Essa invenção, meus irmãos, desses esotéricos, contraria o relato do Evangelho, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo. Então o Evangelho, ele relata que Jesus era natural do seu povo e não um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, meus irmãos. Como que alguém que é da Índia, em seus ensinamentos, vai citar a cultura judaica? Não, ele citaria a cultura indiana, a cultura hindu, ou a cultura etíope, africana, ou a cultura americana, como os mormons pregam. De forma alguma. Jesus, em todos os seus ensinamentos, nós vemos os costumes e a cultura judaica implícita em seus ensinamentos, meus irmãos. Então, e nada que se pareça com a cultura hindu, o comentarista diz. Não é este, olha aqui, a referência bíblica que falam sobre Jesus, não é este o carpinteiro? Olha Jesus como ofício de carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e João, filho de Maria e José, aliás, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, no verso 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse recém-chegado da Índia, se Jesus fosse recém-chegado dos Estados Unidos, se Jesus fosse, irmãos, recém-chegado da África, da Etiópia. De forma alguma, meus irmãos. Pelo contrário, Jesus seria, muito provavelmente, Jesus seria muito mais rejeitado, como ele foi rejeitado pelos judeus, muitos judeus, principalmente pelas autoridades religiosas que nós vemos, as maiores autoridades, fariseus, saduceus, herodianos. Imagina se Jesus fosse um forasteiro, meus irmãos, na mão desses homens. Então, meus irmãos, talvez esse seja um dos motivos ou propósitos para que Jesus se manifestasse ou iniciasse seu ministério apenas depois dos 30 anos de idade. Nós, parando para pensar, meus irmãos, por que Jesus ele se manifestou só depois dos 30 anos de idade? Esse pode ser um dos grandes motivos, para que Jesus ele tivesse uma convivência em meio à sociedade, Jesus fosse conhecido como plenamente homem. Jesus fazia tudo o que os outros homens
faziam na época. Jesus trabalhava, Jesus comia, Jesus dormia, Jesus se alimentava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus passou pela dor do luto e várias outras características humanas. Isso para experimentar, meus irmãos, também, não só para que as pessoas vissem Jesus como um homem, 100% homem, mas para que ele também experimentasse todas as experiências humanas comuns até essa idade. E também, meus irmãos, para ficar familiarizado com a cultura, com a religião, com as leis e com os costumes dos homens naquela época, na cultura judaica. E agora, para finalizar, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui da conclusão, que diz assim: é o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição, sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem, em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos, porém com uma grande diferença. Jesus passou por todas as experiências humanas, Jesus foi tentado, Jesus teve todas as características humanas, porém foi o único homem perfeito, sem nenhum pecado, nem mesmo no pensamento, meus irmãos. E para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do capítulo 53 de Isaías, onde tem aquela grande profecia messiânica, que diz assim, a partir do verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá, Isaías 9, no verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava em seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós servimos. Jesus, meus irmãos, 100% homem, 100% Deus. E nesta lição, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus viveu todas as experiências humanas que nós vivemos, mas Jesus venceu todas elas e nos mostra o caminho, o qual devemos seguir em nossas experiências humanas. E assim nós encerramos esta lição, meus irmãos, com muita alegria. Novamente eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pela vida de cada irmão que esteve conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém.
Meus irmãos, que lição maravilhosa! Nós nos alegramos muito em Cristo pela oportunidade de aprendermos e falarmos sobre esses assuntos. Nós estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu tenho um recadinho para todos os nossos irmãos que acompanham, que assistem às nossas escolas online. Esse convite é para que você nos faça uma visita. Se por acaso você ainda não nos conhece pessoalmente, não pôde cultuar conosco algum dia, fica aqui o nosso convite. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos à noite. Nós temos os nossos grandes cultos de louvor e adoração ao Senhor. Além das nossas congregações, as igrejas nos bairros da nossa cidade aqui de Matão e das cidades circunvizinhas. Você pode estar ali visitando uma das nossas igrejas durante a semana, na quarta, na sexta-feira e também nos finais de semana, principalmente ao domingo. Vai ser uma alegria aos nossos irmãos receber você em uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que você vai sair dali com uma palavra da parte de Deus. Além, é claro, de um convite para participar da nossa escola bíblica presencial. Todo domingo pela manhã, a partir das 8h30, em todas as nossas igrejas nós temos escola bíblica dominical. Uma escola que Deus tem abençoado, que Deus tem feito grandes coisas e não há dúvidas de que você, participando, vai tirar ali um grande aprendizado da palavra de Deus, juntamente com os nossos pastores, professores, os nossos irmãos alunos. Vai ser uma alegria recebê-lo também na nossa escola bíblica dominical. O recado também, irmãos, é que nós, alunos que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que contribuem com a obra do Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos, gratos ao Senhor, orar, finalizarmos essa lição com uma oração, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, prosperando essa escola. Nós sabemos que o Senhor se fez presente no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nesses tempos, ó Deus, preparar um professor, preparar essa estrutura da escola bíblica online para estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que nós, Senhor, gravemos em nosso coração este ensino e aprendamos da Tua parte, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, não sermos meros ouvintes, mas praticantes deste ensino. Abençoe a mim, a toda a equipe da EBD Online, a cada professor e abençoe também ao meu irmão, a minha irmã que está assistindo, este aluno, esta aluna dedicada, que passou esses momentos aprendendo, se debruçando sobre os textos sagrados. Pai, continua conosco, nos dê um dia de paz e alegria. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus.